Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, estamos aqui de novo, o presbítero Robson Pellegrino, da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia, a paz de Yeshua a todos os nossos irmãos da humanidade, meus queridos vídeos conferencistas. Nós, da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia, sabemos que a única esperança da vida eterna para o ser humano mortal é a ressurreição através da presença do Espírito de Santidade, Espírito Santo. Acreditamos que com o retorno de Yeshua, a Mashiach, uma ressurreição da vida espiritual vai ter lugar todo e ter o seu. Acreditamos também que depois que Yeshua, a Mashiach, reinar na terra, por não reinar na terra, ou no céu, haverá uma ressurreição para a vida física da maioria das pessoas que jamais viveram. Então, o que acontece? No milênio, a partir do milênio, Yeshua volta, que começa o milênio, as pessoas irão ressuscitar, entenderam? Os justos ressuscitarão para a salvação. Também sabemos que depois de ter tido uma oportunidade de viver uma vida física, aqueles que se converterem, tá, que vão ressuscitar na primeira ressurreição, e os que rejeitam a dádiva da morte de Yeshua, eles escolherão a morte eterna. 1 Coríntios 15, 19, 1 Coríntios 42, 52, Atos 23, 6, João 5, 21 a 9, Romanos 6, 23, Romanos 8, 10 a 11, 1 Tessalonicenses 4, 16, Ezequiel 37, 1 a 14, Apocalipse 20, 4 a 5, Apocalipse 20, 11 a 15, João 3, 16, Mateus 25, 46. Continuando a analisar, sabemos que, estudando hermenêutica, o que nós compreendemos sobre a ressurreição, que existe o quê? Duas ressurreições, né? Vamos dizer assim, gerais. A dos mortos e juízo eterno são listados, né, como as duas doutrinas fundamentais do cristianismo, vamos falar a grosso modo. Verdadeiramente, né, seria a doutrina do caminho antigo unitarista que Yeshua fundou. O caminho conduz à vida eterna, Hebreus 6, 1 a 2. Sem a ressurreição dos mortos, a Mashiach não teria ressuscitado, a nossa fé seria em vão. 1 Coríntios 15, 12 a 19. Porque em Eclesiastes, vocês sabem muito bem, quem estuda a Bíblia, que os mortos não sabem de nada. Então, quem ressuscitou Yeshua foi Yahweh, porque Yeshua, Jesus, estava no túmulo morto, não se mexia, não pensava, não fazia nada. Então, se Yahweh não ressuscitasse Yeshua, ele ficava lá apodrecendo e não existiria mais. Porque o homem capaz de dar a vida eterna a si mesmo, ele não se auto-ressuscita. Dá para entender? Além disso, devemos entender que Yahweh é o juiz final e determinador do destino eterno de uma pessoa. As Escrituras é bem clara quando diz que não há consciência na morte, como eu estava falando. Vou falar aqui até para vocês aqui o versículo, que muita gente não conhece, né? Mas é só falar aquela hora. Eclesiastes 9, 5, Eclesiastes 9, 10 e Salmos 6, 5. A morte é repetidamente comparada nas Escrituras como dormir. Jó 3, 11, 17, Jó 14, 10 a 12, Salmos 13, 3. É que tem hora que eu escrevo, faço os estudos, né? Escrevo num garrancho para entender difícil. Isaías 57, 1 a 2, Daniel 12, 2, João 11, 14. Nenhuma alma consciente que pense em imortal deixa o corpo no momento da morte, seja para ir para um lugar feliz, para o céu, né? Ou para sofrer interminável tormento no inferno. Porque sabemos que o inferno é a sepultura e só Yeshua foi para o céu. Então, tanto os muçulmanos como alguma classe de judeus, como os cristãos, alguma classe também, erram em dizer que vai para o céu ou para o inferno lá embaixo na subclasse pegando fogo. Está errado. Vemos em 1 Coríntios 15 que a ressurreição é a esperança de toda a humanidade, de todos os irmãos da humanidade. Não existe reencarnação. Ressurreição significa levantar ou o levantamento. Isso, nas Escrituras, refere-se ao levantamento dos mortos à vida de novo. As Escrituras ensinam a ressurreição de todos os que estão nos sepulcros. João 5, 28. Então haverá a primeira ressurreição para os justos e a segunda ressurreição para os ímpios. Mas sim, há uma ordem na qual
vai ser ressuscitado. 1 Coríntios 15, 23 a 24. As escrituras revelam, vou falar de novo, que uns vão por isso para a vida eterna e outros para a sentença de morte eterna. Vou repetir, Daniel 12, 2 a 3, Apocalipse 20, 3 a 15. As ressurreições são possíveis porque Yahweh tem o poder de dar a vida. Através do seu filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, como chamam, não é o nome errado, que ele nunca foi o verbo, ele estava contido no verbo. Por exemplo, ele estava na profecia do seu nascimento, a partir de 4 anos antes era comum, então ele não existia. Então, através da morte, do assassinato, da execução, inocentemente, porque Yeshua não foi criminoso, né? Então nós temos o quê? O poder da vida eterna dado por Yahweh. Nós somos fiéis, né? Compreendem? Então, Yeshua dará a vida eterna a todos no Olam Rabá, no mundo vindouro. Por quê? Porque ele foi o resgatador nosso. Esse poder de Yahweh pode produzir a vida física eterna ou a ressurreição para a morte. E ainda digo mais, na segunda ressurreição dos ímpios, os ímpios irão ressuscitar como morreram. Se a pessoa, vocês vão dar até risada do que eu vou falar, tá? Mas o Michael Jackson, como ele foi testemunho de Jeová, né? O Michael Jackson. Então ele conhecia as escrituras. Vocês viram aquele filme do Thriller, né? O filme, o curta-metragem do videoclipe Thriller. É bem aquilo, a segunda ressurreição dos ímpios, onde isso está sem braço, com tumor, sem cabeça. Então, quando eles ressuscitarem os ímpios, eles vão lembrar, tipo assim, tá atropelado, o carro em cima de mim, entendeu? O avião, tá caindo, vão lembrar disso. Então vai ser muito triste. Já não na primeira ressurreição dos justos, quem tem ruga, quem tem barba, cabelo branco, vai estar tudo preto, não vai ter ruga. Quem morreu sem cabeça, morreu sem braço, com câncer, com tumor. Quem morreu com uma AIDS, com uma tuberculose, o que acontece? Vai ressuscitar numa boa, com corpo são, com corpo saradão. Não sarado de bomba, eu digo, sarado sem doença, tá? Então se prepare para a vinda de Yeshua, não vai ser legal? Então, Yeshua já demonstrou que ele tem poder de ressuscitar para a vida. Veja em João 11, 43, 44, Mateus 27, 52, 53, e Mateus 28, 6 a 7. Então, se algum judeu está me ouvindo, algum muçulmano, algum cristão, não tema, porque não existe inferno de fogo lá embaixo na subcrosta. O inferno é a sepultura. A maioria dos judeus sabem disso. Eu digo para vocês, se preparem para a vinda de Yeshua, o verdadeiro Mashiach. Tenham fé, andem com Yahweh, que vocês salvarão. Ressurreições são possíveis porque o próprio Mashiach foi ressuscitado, como eu disse, 1 Coríntios 15, 22. Sua ressurreição como um resgatador, um salvador, um homem, um ser humano vivente, tornou possível a salvação de todos os povos. Por que Yeshua é o primogênito da criação? Por quê? Porque ele ressuscitou, ele é imortal, o único imortal até hoje. Dá para entender? Assim a humanidade iria morrer e perecer para sempre se não fosse pela ressurreição da Mashiach, Yeshua, que vocês chamam de Jesus. Romanos 5:10, 1 Coríntios 15, 26, 55. Baruch Hashem Atah Adonai, bendito seja Yahweh, nosso Deus, Senhor. Exaltado e reverenciado seja Yeshua, porque ele é o Rei dos Reis, não adorado. O plano de Yahweh para a salvação da humanidade exige a ressurreição de todos os que morrem, João 5:28. O apóstolo João referiu-se às ressurreições em Apocalipse 20. Uma para a vida eterna, em Apocalipse 20, de 4 a 6. E outro que? Também vemos aqui, para a morte do lago de fogo, Apocalipse 20, 13 a 15. Embora, vou falar também aqui, esses últimos versículos não mencionam especificamente uma ressurreição, uma oferta de salvação, mas esses ímpios serão ressuscitados por quê? Porque pagaram a sua sentença final, tá? A primeira ressurreição, certo? É chamada por esse nome, a primeira ressurreição ou a primeira ressurreição dos justos. Você lê na Beit Hadashah, em Revelações 20, de 4 a 6, que tem o nome errado de Apocalipse, o livro, né?
diz assim: e viveram e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles que não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Yahweh e de Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos, dominando na terra. Esta ressurreição ocorrerá na segunda vinda da Mashiach, quando os justos mortos serão ressuscitados para a imortalidade. 1 Coríntios 15, 50 e 52. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. É conhecida como a ressurreição da vida, em João 5, 29. Também como uma melhor ressurreição. Por que melhor? Porque a pessoa não vai morrer, vai estar com um corpo legal, se está bom, né? Hebreus 11, 35. Porque é uma ressurreição, a imortalidade e regência com Mashiach durante o milênio na terra. Então, o que é o túmulo, o inferno, a sepultura? O inferno é a sepultura. Você vê quando uma pessoa morre, o que acontece? Os vermes começam a se banquetear, comer o cadáver, né? Aí o que acontece? Depois os vermes, acabou o cadáver tal, os vermes morrem, né? Alguns, porque está lacrado o túmulo, ou se não estiver lacrado, se for um cadáver a céu aberto, ele vira mosca e sai voando, aquelas moscas vermes, aquela porcaria. Então o que acontece? E você vê, vira só pó e cabelo. Aí quando desintegra mesmo, acabou tudo, até o cabelo, os ossos, tudo. E por que nós falamos que os túmulos são túmulos memoriais? Vou explicar para vocês. Porque a pessoa morre, vai para o inferno, que é o túmulo, a sepultura memorial. Imagine um computador. Você digita, escreve e tal, você sabe o que é imagem, né? Imagem é o que você deixa no seu HD, como você deixa lá as músicas, fotos, uma pesquisa, tudo, certo? Deixa no histórico também. Então o que acontece? Uma imagem. Está no HD, naquela pecinha retangular preta. Você não gravou numa mídia, num CD ou num DVD. Então a mídia, o CD ou DVD é a tua carcaça, teu corpo, tá? O fôlego de vida, o sopro que o te deu, tá? O que acontece? Esse sopro seria como se fosse energia para ligar o computador, compreende? Então quando o fôlego de vida, a centelha da vida, né? Sai do seu corpo, dessa matéria, como se fosse um CD que você apaga, regravado, sai, volta para Yahweh, tá o fôlego. Então, a mente de Yahweh, a cabeça de Yahweh, o espírito de Yahweh, que é o poder criativo, como se fosse um HD do computador, ele guarda a imagem aqui dentro, tá entendendo? O Robson era gordo, né? Eu não consigo ser magro, ele tinha os olhos castanhos, etc. Tal. Então, um dia no Olam Rabá, no mundo vindouro, se eu for ser salvo, tá? Só pela misericórdia de Yahweh e pelo amor de Mashiach, aí Yahweh chega, dá um start igual no computador. Aí, você quer gravar a imagem, criar um CD, aí vai lá. Aí Yahweh começa a fazer de novo, como se fosse gravar um CD, entendeu? Não vai lá, 1%, 2%, 50% e tal, 100%. Então começa a fazer o quê? Começa o DNA a formar os ossos, depois os tendões, depois os músculos, depois os nervos, depois a pele e tal. Então é assim, entendeu? Como se fosse uma memória. A mente de Yahweh é como se fosse uma placa de memória. Então essa palhaçada que vai pro céu, meu velho, ó, tá por fora, tá detonado, ninguém vai pro céu nem por... Não existe inferno de fogo, tá? Você tá por fora. Então vê só. Continuando, então a Mashiach, Jesus, que vocês chamam Yeshua, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Embora a própria salvação é um dom gratuito de Yahweh, nosso amado Deus, e não se baseia em obras, as obras de uma pessoa demonstram quanto essa pessoa tem crescido no caminho da vida de Yahweh, e será um fator na determinação do grau de responsabilidade de cada pessoa no reino de Yahweh. Veja Mateus 25, 14 a 30, Mateus 19, 11 a 27. Agora eu estou pregando as escrituras, pessoal, no modo real, tá? Porque eu, como anuncita, e fui um rahaim de judeus caraítas, tá? Eu saí do judaísmo. De vez em quando eu vou numa sinagoga aí, Ashkenaz, Sefarad. Então eu saí por quê? Porque eu creio em Yeshua, aqueles que vocês chamam erradamente de Jesus. Então eu cheguei e pensei assim, poxa, não posso negar a Mashiach. Então abandonei a sinagoga, tá? Fui para o Islão também.
Mas tem muita doideira, pessoal. O Islã aceita Yeshua como Isa, como um profeta, mas não crê que ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Mas Redentor, eu digo simbolicamente, porque sabemos que Yahweh, Deus, Allah, que é o Redentor. Yeshua é o veículo, o caminho, né? Ele, na verdade, é o Salvador. Então, os muçulmanos e os judeus não creem que Yeshua, Jesus, é o Salvador. Até os judeus caraítas da Crimeia, eles foram excomungados pelos outros judeus e outros caraítas, porque eles creem em Yeshua, mas como um profeta, como um Messias, tá? Não como Salvador. Eu sei que o mundo religioso é complicado. Então eu digo para vocês, entendam bem, o que vai te dar a salvação? Hoje eu vou falar tudo abertamente, daqui por diante as coisas, não vou esconder mais nada, tá? Vocês, gentios, cristãos de outras religiões, nunca foram no judaísmo, não sabem o segredo da Torá. Então entendam bem, agora eu vou começar a falar abertamente, tá? O que fará você ter a salvação, você cristão gentil, tá? Você ser uma pessoa justa. Você crê que Yahweh, Deus, é o único Deus. Não tem parceiros. Você crê que Yeshua, que você chama de Jesus, é o Messias, o Salvador, que é o veículo que leva ao Deus Redentor Yahweh. E fazer o bem ao próximo, tá? Agora, veja só que eu vou falar que vai ser uma loucura para muitos, vão achar que eu estou louco, mas eu não vou mais esconder nada de ninguém, tá? O que a Torá quer dizer? Eu vi desde a época que eu fui estudando, e desde a época que surgiu que os primeiros hebreus, os primeiros judeus, depois que Moshe deu as tábuas, tá? Eu guardo sábado, por quê? Porque eu sou amancita, foi feita uma convenção em 2009 que não podemos mais falar que nós somos meio judeus, tá? Foi votado isso, fizemos essa aliança. Então eu sou meio israelita, tá? E sou meio goi, meio gentil. Igual Yeshua, igual Salomão, tá? Igual, por exemplo, vários, né? Eu sou o quê? Meio israelita e meio gentil. Então por que eu guardo o Shabá como kasher, animais limpos, etc.? Porque primeiro, eu sou meio israelita, tenho que fazer isso. Alguns rabinos, né, e outros falam que eu sou desobrigado porque eu sou um anuncita rebelde, porque eu não fiz a Brit Milá, a circuncisão. Então vocês sabem que ela está no coração, né? Então eu guardo o sábado, obedeço às leis das mitzvot, da Torá, por quê? Porque eu sou meio israelita, e Yeshua, um judeu, obedeceu a lei, guardou o sábado tudo, tá? Ressuscitou até no sábado. Então, como eu estou seguindo o caminho antigo, unitarista, sou unitarista, creio que Deus é Deus, o caminho de Yeshua, então além do ser anuncita, meio israelita, por isso que eu guardo as leis de Yahweh, por quê? O sábado, tudo, por quê? Porque Yeshua guardou. Os que seguiam o caminho antigo unitarista, que eram gentios, foram enxertados, também guardaram, tá? Só que eu vou dizer uma coisa agora aqui. Você é gentil. Se você não guarda o sábado, come coisa imunda, não obedece às leis, pessoal, vocês serão salvos também pela misericórdia de Yahweh. Por quê? Porque se formos analisar, antes de você olhar nas escrituras, o que acontece é, você olhando nas escrituras, muitos guardaram os mandamentos, é verdade, Abraão guardou o Shabá, muitos guardaram o sábado, mas não foi por obrigação. Por quê? Porque a obrigação de comer kasher, coisas limpas, guardar as festas, e o sábado, etc., o sábado sétimo dia, só Deus se tornou obrigação para os judeus e para mim, anuncita, para os israelitas, né, para mim, anuncita, para os judeus, porque depois que o grande Moisés teve as tábuas, entenderam? Então veja a diferença, tá? Então seja uma pessoa direita, justa, não seja um crente falso. Tem muito sabatita aí que critica tudo, pessoal, e no fim não vai se salvar. E um de uma igreja aí que não guarda o sábado, come coisa imunda, a pessoa bem firme com a Aue, vive de coração, mesmo comendo coisa imunda e transmitindo o sábado, vai ser salvo. Por quê? Ele é um gentil. Vou dar um exemplo para vocês. Até quando lembra da arca? Lembra da arca?
Lembra quando a Arca estava... Perdão. Lembra quando a Arca estava com os inimigos? Eles tiveram até hemorroidas, tiveram que fazer até ofertas de ouro, imitando hemorroida, e mandaram para Yahweh. Aí curaram as hemorroidas, por quê? Yahweh deu hemorroida para eles, por quê? Porque estavam com a Arca. Ah, vocês repararam que eles colocaram a arca em cima do carro de bois? Por que eles não morreram? Por que quando os babilônios pegaram os utensílios do templo não morreram e vários outros que pegaram, os romanos todos não morreram? Por quê? Porque essa lei de você tocar nas coisas santas, que era só os levitas, não é para os gentios, compreendem? E vocês viram depois, quando a arca estava virando, né, quase caindo, que eles estavam levando de volta para o povo de Yahweh, aqueles dois hebreus, quando colocaram a mão, né, na arca, foram fulminados. Por quê? Porque eles eram o quê? Israelitas, então veja a diferença. Então, eu sei que muitos vão me chamar de doido. Eu bato palma só para os cristãos aí, como Adventista da Promessa, Sétimo Dia, Completa Reforma, os messiânicos, Batistas do Sétimo Dia, a Congregação Cristã do Sétimo Dia, os espíritas que guardam o sábado, católicos que guardam o sábado. Eu bato palmas, por quê? E a UE faz assim, poxa, que legal. Não são obrigados a guardar o sábado, não são obrigados gentios a se abster de coisas imundas, mas quando eles fazem isso, dêem pontinhos positivos por Yahweh. Estão vendo que eles querem ser o quê? Mais obedientes ainda, que em boa vontade, compreendem? Então vejam que legal. Mas já saí muito, né, aqui do contexto da volta de Yeshua. Então eu quero dizer para vocês o quê? Que todos aqueles que foram penitentes, pessoas justas, como se diz no judaísmo tzadik, justas, mesmo que não guardaram um sábado, antigamente ficava apavorado, minha avó não vai se salvar, né? Meu avô metia a pau nos sabatistas, que era um batista extraviado, mas aqueles que são íntegros, justos, andam direito, tá? Minha avó foi para adventista, voltou para batista, comia camarão, não guardava o sábado, tudo morreu assim. Ela será salva por quê? Porque ela foi uma justa. Porque o gentio não é obrigado a guardar as leis. Mas se ele guardar, Yahweh bate palma. Ele dá um pontinho a mais, mas são desobrigados. Por quê? A lei é só para mim, a Mensita, meio israelita, e para os israelitas, compreendem? Então, por isso, quando eu vou na sinagoga, tá, no Círculo Maccabi, na CIP, em alguma sinagoga, com todo respeito, a gente bate um papo com os irmãos lá, com os Haverins, o que acontece? E na sinagoga a gente dá risada, fala assim, meu, a pior religião, com todo respeito, a mais idiota, é os messiânicos. Você pode olhar, um judeu respeita um cristão, um judeu respeita um católico até, pode ver que o Sobel e outros rabinos, sempre aí tem aqueles cultos ecumênicos, estão lá do lado do padre, estão do lado do sheik, né, do mullah, do Islã, eles respeitam. Agora você vê o islamismo até, que na verdade, pessoal, essa palhaçada de judeu, dizer que judeu fica aí se matando com muçulmano, isso aí na verdade o que é? É a invenção dos neonazistas que estão em Israel. Por isso que tem muitos judeus ortodoxos que são antissemita. Antissemita não. Eita, não. São antissemitas, que nem eu sou antissemita. Para mim, o Estado de Israel não diria nem que existia aquela porcaria. Tá? Porque os ingleses separaram a África, nossos irmãos lá, judeus e muçulmanos na África, os judeus verdadeiros, tá? Os negão, tá? Os falacha, e os muçulmanos, coitados, sofrem na mão de uma minoria branca maldita e de uma minoria negra que conseguiu subir da elite. A África, muita gente morre por quê? Porque aqueles ingleses idiotas que separou a terra. Por que o Brasil está essa merda? Colonizado pelos portugueses, então onde o outro põe a mão na terra do outro, dá confusão. Então é a mesma coisa Israel. Tudo bem, a profecia bíblica do tempo do fim teria que fazer essa nação, esse Estado de Israel. Essa Sodoma e Gomorra que é Israel hoje, tá? Israel hoje é um puteiro. Então o que eu falo pra vocês? Sabe quando a Mashiach vier, tá? Na primeira ressurreição, a partir do milênio na terra, Yeshua fará uma nova Israel,
uma nova Jerusalém, que aqui na verdade é uma nova Jerusalém, a verdadeira. Não tem cidade lá em cima, tá? Cidade no céu, cidade celestial, isso é papo de então ácido, tá? Papo de espírita. E Yeshua fará, depois do Armagedon, que muitos judeus em Jerusalém morrerão, tá? E ficará no lugar de quem deles? Os enxertados, os gentios e os anunciados que somos nós, tá? Então o que acontece? Aí vai se refazer a cidade de Jerusalém, tá? E Yeshua vai se refazer com o povo, com seus eleitos, tá? Salvos, com seus irmãos da humanidade que ele resgatou. E vão fazer uma nova cidade. Não existe cidade celestial lá em cima. Templo. Tem um templo espiritual. E sabemos que temos dois mundos, tá? Temos o mundo espiritual e o físico a que vivemos, tá? Então o que acontece? Yeshua também fará um templo, porque Yahweh está na Torá. Yahweh não habita em templos mais de homens, feitos por mãos humanas. Então as colunas e vigas de ouro que tem em Jerusalém, quem irá fazer o templo? Yeshua, que vocês chamam de Jesus, não, Mashiach. Então você vê que lindo. Então você não vai lutar para ressuscitar na primeira ressurreição, irmão da humanidade. Vamos falar da segunda. Terá lugar no final do reino de 1000 anos na terra. O reino da Mashiach, Yeshua, que vocês chamam de Jesus e dos santos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Revelações 25, Apocalipse 20, versículo 5. Esta ressurreição, também conhecida como a ressurreição geral, o juízo do grande trono branco, está no versículo 11 de Apocalipse 21. É descrito em detalhe adicional no versículo 12. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Yahweh, abriam seus livros. Quer dizer, isso significa os livros da Bíblia que estavam agora abertos para o entendimento deles. Entendeu? Abriram seus livros por quê? Eles vão entender as escrituras. Certo? Porque os salvos, aqueles, por exemplo, como eu falei, não é obrigado a guardar o sábado e as leis hoje, gentios. Se guardar, Yahweh bate palma, ponto positivo. Então, quando se falar aqui em Apocalipse, que abriu os seus livros, que é o livro da vida, ou seja, vai se abrir as escrituras. Aí, a partir do grande Shabagadol, do sábado, do grande milênio, o sétimo, né, o sábado na terra, o grande milênio um grande Shabá, um feriado, Shabagadol quer dizer um grande feriado, no ano no milênio na terra, aí todos aqueles que não guardaram o sábado, que comiam animais imundos, todos serão vegetarianos, todos guardarão o sábado do sétimo dia, todos guardarão as festas. Aí sim, todos serão enxertados na nova ordem messiânica. Então esse papo que os Illuminati aí com outras seitas querem fazer, pessoal, a nova ordem aí mundial, você está por fora. Porque ele trata de Nabucodonosor, não é aleijado, não tem 11 dedos, só tem 10, compreende? Então a pedra que cai lá de cima, a nova ordem messiânica de Yeshua, que irá restaurar tudo. Vamos continuar, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Estão escritas onde? Nas escrituras, compreendem? Isto é, eles são avaliados ao longo do tempo, de acordo com a forma como eles vivem, pelo que então aprendem e fazem. Então não são condenados imediatamente. Só na segunda ressurreição após os 1000 anos na terra, o milênio. Compreendem? Devemos mencionar aqui que o juiz, aqui em todo julgamento, é a Mashiach. Porque aqui diz também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, ao seu Filho adotivo Yeshua. João 5:22. Isso é porque Yeshua teve experiência da vida como um ser humano. Versículo 27. João 5, né? E Hebreus 4:15. Então nós vemos essa segunda ressurreição, é uma ressurreição de morte física mesmo. Nós está com isso aqui, ó. Matéria, tá? E vou te falar uma coisa triste, a maioria dos que viveram vão ressuscitar na ressurreição dos ímpios, porque vai ter uma grande multidão de salvos, né? Perto dos ímpios, pessoal, ixi, é uma minoria. Vai ser um momento emocionante, pessoas vão sair sem cabeça, pessoas vão sair sem braço, cheias de tumores, igual o thriller do Michael Jackson vídeo. Mano, o negócio é sério, hein?
essas pessoas viverão fisicamente levantadas dos túmulos como ressuscitaram. Embora estão aí vivos, né, sem cabeça, sem nada tal, mas não vão restaurar seus corpos. Porque eles serão temperados, churrasquinho com enxofre, serão queimados com fogo e enxofre que cairá do céu. Muitas pessoas aí fazem uma confusão desgraçada, que acham que vão para o céu, né? Quando o Rassatan fala que a terra fica vazia, vazia de demônios para tentar. Porque Rassatan e seus Sherazim demônios vão ficar no Triângulo das Bermudas presos, que lá é o abismo, tá? Que se fala, o Triângulo das Bermudas. Aí no milênio não vai tentar ninguém. E o que eu falo mais para vocês? Então depois, pessoal, que Rassatan for solto, para pegar todos esses ímpios que eu falei que vai ser ressuscitado na segunda ressurreição, ele vai chavecar e tentar destruir a cidade santa Jerusalém. Aí que o bicho pega. E não vai a terra ser purificada, queimada toda com fogo, como alguns malucos aí pensam, tá? A terra não vai ser queimada toda com fogo, porque aí não vai destruir a terra. Pelo contrário, no milênio tudo será restaurado, tá? Os rios vão ficar limpos, tudo ficará limpo. Novos céus, nova terra, por quê? Vai ter uma camada de ozônio, a pampa, tá? Ó, muito boazinha. Vai estar destruída, as águas, tudo, o céu, sem poluição, entendeu? Isso que é o novo céu, nova terra. Aí, vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Lá foram queimados eternamente as pessoas. Quer dizer, não está queimando as pessoas que morreram em Sodoma e Gomorra, os ímpios até hoje está queimando lá as pessoas. Olha, dá para ver eles sendo queimados. Vê. Quando as escrituras falam queimado eternamente, por quê? Morreu lá, acabou. Então, como em Sodoma e Gomorra, vai ser a mesma coisa na segunda ressurreição dos ímpios. Vai cair fogo do céu com enxofre, e como Sodoma e Gomorra, os ímpios vão ser destruídos. Depois começará o quê? A restauração da terra finalmente. E algumas religiões aí pregam que os ímpios vão ressuscitar e ter uma segunda oportunidade. Nada a ver. Não vão ter uma colher de chá de novo, porque morreu, acabou, pessoal. A porta da graça se fecha quando você morre, quando Yeshua vem. Então até algumas igrejas de Deus aí, do sétimo dia, pregam que haverá 3 ressurreições, uma delas que as pessoas ressuscitarão, os ímpios, e Yahweh dará uma segunda chance. Isso está totalmente errado. Tá? Porque eles serão trazidos na segunda ressurreição de volta para ser justamente punidos com a morte no lago de fogo, juntamente com aqueles que não se arrependeram quando morreram ou quando Yeshua voltou. Dá para entender? Então essa é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 a 15, que é o livro de Revelações, Apocalipse 21, 8. Veja também 2 Pedro 3, 10 a 12 e Hebreus 10, 23 a 29. Este não é um lugar de tormento ardente, mas um fogo que arderá na terra no futuro, e apenas por um tempo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Tem ninguém queimando aquela hoje. Conforme mencionado, nosso amado Yahweh dá a todos uma oportunidade de ter a vida eterna, e deseja que ninguém pereça. Mas se as pessoas, no final das contas, se recusam a arrepender-se de ser um sadico injusto, a punição é a segunda morte, uma aniquilação total, através da incineração, virá churrasquinho temperado com enxofre, acabando com suas vidas e existência de forma rápida e para sempre. Malaquias 4, 1 a 3, Mateus 10, 28 e Mateus 25 a 46. Eu uso sempre as escrituras, pessoal, porque eu sou Bnei Mikra. Quando eu comecei a frequentar o judaísmo, somente depois que eu fui para o judaísmo caraíta, me tornei um Rahaim, que Rahaim é sábio, ou seja, no cristianismo, nas religiões cristãs falam que é um presbítero, né? Então acontece, eu aprendi o que? Ser Bnei Mikra, só seguidor das escrituras. Vocês podem ver que nos meus vídeos aqui eu não uso o livro de Ellen White, não uso o livro de Janine Satron, não uso o livro de Muhammad, embora Muhammad tem muitas coisas boas no Corão, tá? Não uso o livro de Nostradamus, que também tem muitas coisas boas lá e corretas, porque o último profeta foi João. Então eu preciso andar com uma velha comedora de ostra, que a Ellen White, quando ela bateu as botas, né? Quando ela teve a sororoca, até antes dela morrer, ela tomava sopinha de ostra, coisa imunda. Embora não é para ela uma gentia guardar as leis de Deus, mas ela guardava, Deus batia a palma, tá? Não é obrigação dela guardar o sábado, que ela guardava tudo. Mas você vê, mas os adventistas voltam, sério, então,
se eles querem não comer coisas imundas, a sua professa plagiadora profetisa também não devia comer, não é isso? E digo mais, então, a último profeta foi João, tá lá, a profecia acessou até João. Então vocês só vão ver as escrituras, ó. Livro de falsa profetisa e falso profeta, ou meias verdades, não cito. Eu leio para mim, obter conhecimento, por exemplo, o Alcorão, eu gosto muito dele, tá? Tem coisas boas, mas eu só sigo as escrituras, compreendem? E Yahweh, nosso Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador e o veículo que leva ao Redentor Yahvé, te agradecemos por esse estudo. Que a paz de Yeshua fique com todos vocês e que vocês possam ter entendimento através do Raha Kodesh, o Espírito de Santidade, que nos guia a toda a verdade, nos livra do pecado e do mal, poder de Yahweh. Amém. Baruch Hashem.